Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano. Vamos iniciar mais uma aula, mas nessa aula nós vamos corrigir a PG número 2 do ano passado, do ano 2019, para que vocês possam ter aí uma ajuda para a próxima PG deste ano, tá ok? Então vamos lá, vamos ver os assuntos que foram abordados nessa PG. Bom, o exercício 21 que nós temos aqui, ok? Então nós temos assim, ó, sabe-se que 1 e 3 são as raízes do polinômio, então foi dado um polinômio para nós aqui de quarto grau. Este polinômio é divisível por, ou seja, pessoal, se ele é divisível por algum desses polinômios aqui, é claro que o resto tem que ser zero, tá ok? Mas, primeiro, a gente não vai ficar dividindo esse polinômio por cada uma dessas opções. Então, o método que nós temos que fazer aqui, para ir mais rápido, é aplicar o dispositivo do Briot-Ruffini, ok? Então, nós vamos desenvolver aqui o dispositivo do Briot-Ruffini, tá? E aí nós vamos utilizar os coeficientes da nossa equação e aplicar o dispositivo. Nós vamos encontrar qual vai ser a equação no qual esta equação vai ser divisível, por qual este polinômio será divisível, tá? Por quê? Nós sabemos que neste exercício ele já nos informou quais são as raízes do meu polinômio, tá? Então ele já falou aqui quais são as raízes. Se ele já me deu as raízes, então fica mais fácil para nós utilizarmos aqui a ideia do Briot-Ruffini, ok? Então, como nós vamos usar o Briot-Ruffini? Bom, pessoal, então, ó, aqui no dispositivo Briot-Ruffini nós vamos colocar os coeficientes. Então, nós temos os coeficientes, ó, do polinômio P, tá? Então, vai ser o 1, temos o menos o 10, temos o 35, temos o menos o 50 e temos o 24, ok? Aqui nós vamos colocar as raízes. No caso aqui nós temos a raiz 3. Vamos fazer com a raiz 3, depois nós vamos fazer com a raiz 1, tudo bem? Então vamos lá, ó. Como é que faz o dispositivo Briot-Ruffini? Eu vou descer o primeiro coeficiente, vou multiplicar por 3, né? Fazer a voltinha aqui, ó. Vamos sempre multiplicar pela raiz. E depois nós vamos fazer as operações aqui com os outros coeficientes, né? A gente vai somar. Só que, é claro, você vai respeitar os sinais que nós temos aqui nos coeficientes. Então, por exemplo, nós temos aqui, ó, 1 vezes o 3, 3. 3 menos o 10. 3 menos o 10, nós temos menos o 7, ok? Aí vamos fazer a mesma coisa agora com o menos 7. Menos 7 vezes 3. Então, nós temos que é menos 21. Menos 21 mais 35. Então, nós temos que vai ser igual a 14. Ok? Vamos fazer a mesma coisa, 14 vezes 3. 14 vezes o 3, nós temos aí que vai dar 42. 42 menos o 50, nós temos que vai ser menos 8. Menos 8 vezes 3, 24, que no caso dá menos 24, mais o 24 dá 0. Então aqui seria o nosso resto, perfeito? Então a gente tem aqui o resto igual a 0. Logo, esse polinômio é divisível por 3, né, pela raiz 3, porque tem que dar 0, já que a raiz foi informada no enunciado, tá? Nós vamos fazer a mesma coisa com a próxima raiz, que é 1, ok? Então como que vai ficar? Vamos abaixar de novo o primeiro coeficiente e vamos fazer o mesmo procedimento, tá? A mesma coisa que nós fizemos aqui com a raiz 3, nós vamos fazer com a raiz 1. Então, vai lá. 1 vezes 1, 1. 1 menos o 7, menos o 6, ok? Menos 6 vezes 1 vai dar menos 6. Menos 6 mais o 14, nós temos que vai dar 8. 8 vezes 1, 8. Menos 8, 0. Este aqui é o nosso resto, ok? Então, este vai ser o nosso resto. Agora, vamos ver o seguinte. O que sobrou ali para nós? Ó? Nós temos os coeficientes 1,
menos o 6 e o 8. Pessoal, perceba, nós tínhamos índice 4, né, no caso expoente 4, e quando você aplica o Briones-Ruffini, você reduz o grau do seu polinômio. Então você estava com grau 4, você dividiu, foi para grau 3, depois você dividiu pela raiz, e por último nós temos o grau 2. Então os coeficientes que sobraram aqui, ó, refere-se a uma equaçãozinha, né, um polinômio do segundo grau. Então como é que vai ficar? Como aqui o coeficiente é 1, então é 1x² menos o 6x mais o 8, tá? Então este aqui vai ser para vocês, pessoal, o polinômio de segundo grau. Agora o que acontece? Nós vamos encontrar aqui as raízes dessa equação. As raízes dessa equação do segundo grau. Aplicando o soma e produto, nós temos que x1 mais o x2 é igual a menos b sobre a, e x1 vezes o x2 é igual a c sobre o a. Bom, o b é menos 6, então vai ficar apenas 6, certo? O a é 1, então dá 6. O c é 8. Agora, pessoal, você vai ter que pensar em dois números que somando vai dar 6 e multiplicando vai dar 8, tá? E multiplicando vai dar 8. Quais são esses valores? Vai ser o 2 e o... Vou colocar aqui, x1, 2 e o x1 é 4 lá. Somando vai dar 6 e multiplicando vai dar 8. Por que eu fiz isso, pessoal? Porque perceba, o x² menos o 6x mais 8, eu posso escrever ele numa forma fatorada, tá? Então, qual é a forma fatorada de x² menos 6x mais 8? Vai ser x menos o 2 vezes o x menos o 4. Então, essa é a forma fatorada dessa equação. Perceba, pessoal, se essas são as raízes desse polinômio, eu estou dizendo que este polinômio vai ser divisível por este e também por este, ok? Então, nós vamos olhar agora aqui nas nossas alternativas e verificar se existe alguma dessas opções. Então, olha lá, a opção que está para nós aqui, ó, é a letra B, x menos o 2. É exatamente o que nós encontramos aqui, tá? Então, foi necessário nós reduzirmos o grau deste polinômio, chegamos aí numa equação do segundo grau, no qual a gente consegue achar as raízes. Após encontrar as raízes, nós escrevemos esse polinômio na forma fatorada para visualizar qual é a raiz ali, né? Qual é o formato deste polinômio na forma fatorada. Então, nós sabemos que se eu pegar este polinômio e dividir por x menos o 2 ou x menos o 4, eu vou ter um resto igual a zero. Então, é isso que representa um polinômio ser divisível pelo outro. Você vai dividir e o resto vai ser igual a zero, ok? Nós vamos aí, então, para o próximo exercício. Exercício 22. Considere a figura a seguir, onde o triângulo ACD é equilátero. Então, vamos verificar aqui, ó. O triângulo ACD, equilátero. Ele falou que ali é 6, então aqui também é 6 e aqui também é 6 centímetros, beleza? O valor do seno de alfa. Bom, então ele está querendo descobrir, ó, o seno do alfa, ok? O que nós podemos fazer aqui, ó? Perceba, você tem dois lados e dois ângulos. Então, nós vamos aplicar a lei dos senos. É a dica que eu dei para vocês lá na parte teórica, né? Quando você tem dois lados e dois ângulos, você aplica a lei dos senos. O que diz a lei do seno? Que o lado está para o seno do ângulo oposto é igual ao outro lado que está para o seno do ângulo oposto, que também está para o outro lado, dividido, né, para o seno do seu ângulo oposto. Então, nós vamos olhar aqui para o desenho, ver o que está acontecendo no triângulo ABC, tá? Então, nós vamos olhar no triângulo ABC, o que nós temos ali, ó. Eu tenho o lado que é oposto ao alfa. O lado oposto ao alfa mede 8 centímetros. Então, 8 está para o seno de alfa. E eu conheço o ângulo de 45 graus.
Então, vou colocar aqui, ó, seno de 45 graus. Qual vai ser o lado oposto ao seno de 45, ou o ângulo de 45? É o 6. Pronto, pessoal, não preciso do terceiro, só preciso dessas informações para descobrir o seno de alfa. Bom, então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer a substituição dos valores que nós conhecemos, como, por exemplo, nós sabemos o seno de 45 graus, porque é um ângulo notável. O seno de 45 é a raiz de 2 sobre o 2. Então, vamos multiplicar cruzado, ok? Então, nós temos que o 6 multiplica o seno de alfa e o 8 multiplica a raiz de 2 sobre 2, ok? 8 dividido pelo 2, nós temos que vai ser igual a 4. Então, 6 vezes o seno de alfa é igual a 4 raiz de 2. O 6 vai passar dividindo também. O seno de alfa é 4 raiz de 2 dividido pelo 6. Então, simplificando, temos que o seno de alfa vai ser igual a quanto? Por 2 e por 2 vai ser 2 raiz de 2 sobre o 3. Então, este é o seno do ângulo alfa, 2 raiz de 2 sobre o 3. Vamos ver a alternativa. É a letra A, 2 raiz de 2 sobre o 3. Então, aplicamos aqui a lei dos senos. Vamos para o exercício 23. Olha lá. Exercício 23. Num triângulo retângulo, a diferença entre os catetos é 3. Tá? Então, assim, a diferença entre as medidas dos catetos vai ser 3. Então, supondo, pessoal, que eu fale que esse cateto aqui é x, então esse outro cateto é x menos o 3. Tá? Então, esse cateto aqui ele é menor 3 unidades em relação ao maior. Tá? Então, é isso que eu estou dizendo. E se somarmos 3 ao maior deles, obtém-se a hipotenusa. Então, eu vou pegar o maior, que eu estou considerando aqui o x, e acrescentar 3. Então, essa é a relação que eu tenho dos lados desse triângulo retângulo acerca das informações que ele me deu, tá? Então, um lado mede x, que eu estou considerando que é o maior lado, o maior cateto, né? E o menor cateto é x menos 3, uma vez que o outro vai ser, aí a diferença entre eles tem que ser de 3 unidades, tá? Um vai ser maior do que o outro 3 unidades, ou menor que o outro 3 unidades. Mas, como eu fiz aqui a referência do x, e a hipotenusa é 3 unidades maior do que esse cateto, né? Então, vou colocar aqui x mais 3 na hipotenusa, tá? Mas, se você quisesse chamar, por exemplo, o cateto menor de x, o cateto maior x mais 3, a hipotenusa seria x mais 6, porque seria pegar x mais 3 mais 3. Vai chegar também no mesmo resultado, tá bom? Então, mas temos que tomar cuidado com isso. Bom, pessoal, então nessa ideia aqui, nós vamos ter que descobrir o valor do x para tentar descobrir a medida dos lados, e aí sim a gente vai calcular o perímetro desse triângulo, que vai ser a soma de todos os lados. Então, nesse caso aqui, nós vamos aplicar Pitágoras, tá? Então, nós temos que hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados de seus catetos, ok? Então, perceba que nós temos aqui os produtos notáveis no qual nós vamos ter que resolver e tomar cuidado aí para não se perder, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado, beleza? Depois x quadrado mais, vamos fazer de novo aqui um produto notável, vai ser a mesma coisa, só que com sinal negativo aqui, né? Ó. Então, vai ser o primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, beleza? Então, vamos resolver aqui, x ao quadrado, 2 vezes 3, 6, então mais 6x, mais o 9, igual a x ao quadrado, mais o x quadrado, menos o 6x, mais o 9. Simplificando já alguns valores aqui, ó, o que está igual dos dois membros, a gente pode já simplificar, porque eles vão subtrair, beleza? Então, o que sobrou aqui para nós? Olha lá, sobrou, aqui vai ficar 0,
x ao quadrado menos 6x menos o 6x, que veio 6x subtraindo. Então, 0 é igual a x quadrado menos o 12x, ok? Então, nós temos aqui, pessoal, uma equaçãozinha do segundo grau incompleta, tá? É interessante nós resolvermos isso através da fatoração, através da evidência. Como o x é um fator comum, coloco no parênteses, ele vai multiplicar o x menos o 12. Isso igual a 0. Então, já tem um resultado aqui, x igual a 0. E o outro é x menos 12 igual a 0, logo x é igual a 12. Então, nós temos x1 aí igual a 0 e x2 igual a 12. Então, agora nós vamos calcular o perímetro. O que é o perímetro? É a soma de todos os lados. Então, nós temos x mais 3 mais x menos 3. São os catetos e a hipotenusa. Então, no lugar do x, vamos colocar o 12. Então, 12 mais 3 mais 12 menos 3. Então, o perímetro vai ser igual... Bom, 3 menos o 3, né, pessoal? 3 menos 3, sobrou 12 mais 12 mais 12, que vai ser igual a 36. Então, como a unidade de medida aqui não foi colocada, né? Então, nós temos que o perímetro vai ser 36, beleza? Então, neste caso aqui, utilizamos o conceito de Pitágoras, mas vale uma interpretação aí acerca da parte algébrica, representando aí os lados desse triângulo, tá bom? Exercício 24. O número 4095 na base 10, quando escrito na base 8, é igual a... Pessoal, para escrever um número em qualquer uma das bases, nós primeiro temos que fazer as divisões acerca deste número aí, né? Então, nós vamos pegar aqui, ó, 4095, nós vamos dividir por 8, tá? E aí você vai se perguntar, quantas vezes o 8 vai caber dentro do 4095? Então, você vai fazer lá, ó, vai caber 511 vezes. Se você multiplicar 511 vezes 8, nós temos 4088. Aqui, pessoal, já vou colocar o resto, tá? Só para otimizar um pouquinho o espaço. Mas você pode vir aqui, vamos fazer passo a passo, vai. Então, você vai pegar aqui, ó, menos 4088. O resto aqui para nós vai ser igual a 7, beleza? Aí você vai continuar fazendo essas divisões por 8 a partir do seu quociente aqui, ó. Você vai pegar o quociente 511 e vai dividir de novo por 8. Quantas vezes o 8 vai caber no 511? Vai caber 63 vezes. E aí você multiplica 63 vezes 8. 63 vezes 8, nós temos aí que vai dar 504. Então, menos 504. O resto aqui vai ser 7, ok? E aí você vai continuar a divisão. Vai pegar 63 por 8 e ver quantas vezes o 63, ou melhor, quantas vezes o 8 cabe no 63. Ah, cabe 7 vezes. Então, você vai fazer 7 vezes 8, 56. Então, você vai colocar aqui, ó, menos 56. O resto vai ser igual a 7. E por fim, você vai pegar o 7, tá? Dividir de novo por 8. Quantas vezes o 8 cabe no 7? Nenhuma, né, pessoal? Cabe nenhuma vez. Então, o resto aqui é 7. Beleza? Essa última divisão, normalmente eu não faço com vocês na sala de aula. Eu prefiro você aprenda o seguinte, ó. Quando você chegar nessa ideia aqui, ó, que é o 7, ele é menor do que o seu divisor. Quando você chegar num quociente menor do que o divisor, você já pode parar, que aí o resultado também vai dar certinho, tá? Bom, então vamos lá. Então, o que nós temos aqui como resposta? Isso aqui é uma ideia de escada, tá, pessoal? Então, você vai subir a escadinha aqui que você encontrou pegando os restos. Então, você vai subir a escada.
Então, olha lá, qual o número que você vai formar? Ó? 7, 7, 7, 7. Então, você tem que o número 4095 escrito na base 10, ele vai ser igual a 7.777 escrito na base 8, tá? Então, a alternativa aqui para nós é a letra E. Exercício 25. Com os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5, sem repetição, podemos escrever x números maiores do que 1000. O valor de x é... Pessoal, aqui nós vamos separar em dois casos, tá? O primeiro caso que nós temos é você pegar valores maiores que 1000, utilizando aí quatro casas, né? Quatro algarismos. Então você tem lá 1, 2, 3, 4 algarismos. Que você vai ter 1001, 1002, 1003 até um valor aí com 4 algarismos que vai ser o 9.999, beleza? Então você tem quantos números distintos você pode formar então de 4 algarismos? Então você tem decisão 1, decisão 2, decisão 3, decisão 4. Pessoal, é sem repetição. Então você tem 5 opções na primeira decisão, você escolheu um, sobraram quantos? Sobraram 4. Depois você vai tomar a decisão 3. Você já usou 2, então sobraram 3 e depois sobraram apenas 2. Então você vai fazer o cálculo aqui, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, que vai ser igual a 120 números distintos aí de 4 algarismos, utilizando os algarismos que nós temos disponíveis, certo? Nós temos 5 algarismos disponíveis. O segundo caso, pessoal, é você considerar um valor aí, um número maior do que 4 algarismos, né? Então são com 5 algarismos. 1, 2, 3, 4, 5 algarismos. Beleza? Então, nesses 5 algarismos você vai ter a mesma ideia. Então você vai ter lá decisão 1, decisão 2, decisão 3, decisão 4, decisão 5. Então nós temos aqui, ó, 5 opções na primeira, 4 na segunda, 3 na terceira, 2 na quarta e uma na D5, que é a sua última decisão. Então aqui você tem nada mais nada menos que 5 fatorial. Então 5 fatorial também é 120. Então você tem dois casos aqui, pessoal. Pode acontecer um ou o outro. Então é o conceito aqui, ó, o princípio da adição. Então, na verdade, o total de casos que você vai ter aí, o total de números vai ser 120 mais o 120. Então você vai ter 240 números distintos utilizando aí esses 5 dígitos aí diferentes, esses 5 algarismos diferentes, tá? Exercício 26. Temos aí, seja a função f tal que f está de reais menos o 2, né? Então você vai utilizar todos os números reais menos o 2. Em reais, então isso aqui é o domínio, esse aqui é o contradomínio. Em que f de x, aí ele deu a função para a gente, o número x que satisfaz f de x igual a menos 1 é... Pessoal, aqui é só a condição de existência, né? No caso do 2. O 2 não pode ser utilizado por causa do denominador, porque senão vai ficar 2 menos 2 vai zerar. E aí o denominador sendo zerado, você tem aí uma inexistência, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Qual vai ser a ideia? Bom, primeiro ele está perguntando aqui, ó, f do f de x igual a menos 1. Pessoal, f do f de x, esse é o conceito de uma função composta, quando você tem uma função dentro da outra. Então, nós vamos criar essa ideia, f do f de x igual a menos 1, ok? Então, vamos pensar aqui, ó, f do f de x, como é que ficaria? Tá? Então, vou olhar aqui para a minha função, é x mais 3. Então, você tem isso aqui, ó, f de x mais 3 dividido por f de x menos 2. Perceba que eu só estou substituindo o x pelo f de x, porque é isso que diz a função, ó. No lugar do x, eu estou colocando o f de x. Beleza?
E é claro, pessoal, nós vamos fazer aqui, ó, como ele está falando que é menos 1, f do f de x igual a menos 1, então no lugar do f de x, nós vamos colocar igual a menos 1, ok? Isso vai ser igual a f de x mais o 3 sobre o f de x menos o 2, tá? Eu ainda não substituí aqui, pessoal, o f de x, por quê? Vai conseguir fazer uma operação aqui que vai facilitar a nossa vida, ó. Vamos ver o que vai acontecer, ó. Esse f de x menos 2, nós vamos multiplicar cruzado, então será multiplicado por menos 1. Então nós teremos o seguinte, ó. F de x vezes menos 1 é menos f de x. E menos 2 vezes menos 1 é mais 2. Isso igual a f de x mais o 3. Beleza? Então, como é que vai ficar, ó? Vamos isolar o f de x. Então, nós temos que o f de x mais o f de x vai ser igual a 2 menos o 3. Então, o que eu fiz aqui, pessoal? Ó, o 3 está somando, passei para lá subtraindo. Menos f de x, passei somando. Então, nós temos 2 vezes o f de x igual a 2 menos o 3. Temos que vai ser menos 1. 2 está multiplicando, passou dividindo. Então, f de x é igual a menos 1 sobre o 2. Ok? Bom, então nós temos que f de x vai ser igual a menos meio. Percebe que eu não fiz aquele procedimento de ficar substituindo pela expressão, porque eu cheguei numa situação aqui um pouco mais fácil, um pouco mais tranquila. Por que mais tranquila? Eu vou pegar agora, ó, quem é o f de x? O f de x é x mais 3 sobre x menos 2. Vou igualar a menos meio. E agora basta você multiplicar cruzado, tá? Então teremos aí, ó, o x mais 3 vezes 2, então 2 vezes x mais 3, igual a menos 1, que multiplica x menos o 2. Agora aqui, né, pessoal, vamos fazer a distributiva, 2 vezes x, 2x, 2 vezes 3, nós temos que é 6, igual a menos 1 vezes x, menos o x, e menos 1 vezes menos o 2, nós temos mais o 2. Então, isolando o x, 2x mais x igual a 2 menos o 6. Então, 3x é igual a menos 4. X vai ser menos 4 sobre o 3. Então, o valor que vai fazer com que você tenha f do f de x igual a menos 1 vai ser x igual a menos 4 terços. Vamos ver a alternativa. Então, nós temos lá menos 4 terços. Vai ser a letra B. Exercício 27. Temos aí, ó, considere a figura a seguir, em que O é o centro da circunferência e a medida do ângulo ACB é igual a 30 graus. Já está marcado aqui para gente. E AB mede 4 centímetros. Então, a área do triângulo AOB em centímetros é. Bom, então, pessoal, a gente precisa descobrir algumas medidas aqui acerca do cálculo aqui da área desse triângulo, ok? Então, vamos ver aí o que está acontecendo, que a gente pode estar fazendo, ok? Primeiro, nós temos aqui, ó, um ângulo de 30 graus. Ele é um ângulo inscrito na circunferência. Pessoal, se ele é um ângulo inscrito da circunferência, ele vai ser a metade do ângulo central, tá? Logo, o ângulo central vai ser o dobro desse valor, né? Então, ó, perceba que tanto esse ângulo central quanto o ângulo inscrito, ele está enxergando o mesmo arco, tá? Se ele enxerga o mesmo arco, então eu posso dizer que este é o ângulo central e este é o ângulo inscrito. Então, se aqui é 30 graus, aqui vai ser 60 graus. E aqui nós temos, é claro, que a medida angular de AB vai ser de 60 graus, porque vai ser o dobro do ângulo inscrito, tá? Então, aqui a gente já está percebendo aí, né, pessoal, ó, que vai ser 60 graus. Uma outra coisa que você pode analisar, ó, perceba,
O segmento AO e o segmento BO, eles são um raio da circunferência, né? Ó, aqui é raio, aqui é raio. Então, no mínimo, esse triângulo que está sendo formado aqui é um triângulo isósceles. No mínimo, é um triângulo isósceles. O que isso significa? Significa que os ângulos da base aqui, ó, eles vão ser congruentes. Eles vão ter a mesma medida, ok? Agora pensa comigo. Um ângulo aqui é 60 graus. A soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180. Pessoal, se aqui é 60, sobrou 120 para ser dividido por 2. Então, 120 sendo dividido por 2, então é certeza que aqui é 60 graus e aqui é 60 graus. Logo, você tem o que aqui? Você tem um triângulo equilátero. Triângulo equilátero cujo raio aqui, ó, que ou é o lado, né, vai ser também 4 centímetros. Então, ó, nós temos aqui 4 centímetros, 4 centímetros, beleza? Sabendo disso, você pode tomar agora os caminhos para calcular aí a área desse triângulo. Só uma das formulinhas que você pode utilizar para resolver esse exercício, no caso a área do triângulo, nós temos a área do triângulo em função do ângulo, tá? Que é você utilizar o seno. Então, o que que diz? É A vezes o B, vezes o seno do ângulo compreendido por esses dois lados, né? Isso dividido por 2. Como é um triângulo equilátero, né? Então, você tem ali, ó, lado vezes lado. Então, seria lado ao quadrado vezes o seno do ângulo dividido por 2. Então, esse é um caminho para você descobrir aí a área desse triângulo, tá? Usando o seno do ângulo, como você já conhece, então você poderia fazer o quê? A área do triângulo vai ser o lado ao quadrado, que é 4, então 4 ao quadrado, vezes o seno de 60 graus, que é um ângulo notável, dividido por 2. Então a área do triângulo vai ser 16 vezes o seno de 60, então o seno de 60 vai ser igual a raiz de 3 sobre 2, tudo isso ainda dividido por 2, ok? Divisão de fração, né? Ou se você quiser aqui, ó, para melhorar, facilitar um pouquinho, nós vamos usar dividir 16 por 2. Então aqui nós temos que vai ser 8. E aí você já pode também dividir 8 por 2, que vai ser 4. Então aqui nós temos que é 4 raiz de 3. Como é centímetros, então nós temos centímetros quadrados. Pessoal, então esse é um caminho para calcular a área desse triângulo, ok? Mas você poderia utilizar aí a fórmula do triângulo equilátero. Vou colocar aqui para vocês uma outra maneira de calcular usando a fórmula do triângulo equilátero. A formulinha da área do triângulo equilátero vai ser o lado ao quadrado, raiz de 3 sobre o 4, ok? Então você poderia utilizar essa formulinha aí direto para calcular também a área do triângulo equilátero. E aí você vai perceber que vai dar o mesmo resultado. Professor, não lembro dessa fórmula, não lembro da lei do seno, então você vai ter que utilizar o que, pessoal? Pitágoras. Então você tem o triângulo retângulo, você tem o triângulo equilátero, você vai ter que traçar a altura dele, utilizar Pitágoras para descobrir a altura e, por fim, você descobrir aí qual vai ser a medida da área desse triângulo, descobrindo a altura, aí você segue a formulinha tradicional, que vai ser base vezes altura dividido por 2. Então, um outro caminho é você encontrar a altura por pitch, tá? E aí você pode fazer também esse caminho do cálculo da área deste triângulo, beleza? Bom, pessoal, esse exercício 28, vamos lá. Na figura abaixo, as circunferências são tangentes duas a duas e estão inscritas em um quadrado de lado 4 raiz de 7. Então, nós temos o quadrado 4 raiz de 7, 4 raiz de 7. Considere A, B, C e D como centros dessa circunferência.
Então, pessoal, para resolver esse exercício, ó, perceba que nós temos aqui os centros da circunferência, que é A, B, C e D. Eu vou traçar aqui as retas, tá? Fechando aqui um outro quadrado que está sendo formado aqui, ó. Eu tenho um quadrado tendo os vértices sendo o centro dessas circunferências, tá? E aí, essa área que está destacada, ela pode ser definida como a área deste quadrado, certo? Pode ser definida como a área desse quadrado menos a área de uma das circunferências. Deixa eu só fechar o desenho aqui que vocês vão entender exatamente o que eu estou falando, tá? Então nós temos aqui, ó, um quadrado que está sendo formado ali, tendo os vértices, né, o centro dessa circunferência. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Perceba que cada pedacinho desse aqui, ó, representa um quarto da circunferência, ó. Isso aqui é um quarto da circunferência, um quarto da circunferência. Se você somar essas quatro partes, vai dar a área de uma circunferência, ok? Então, essa área destacada que ele está pedindo, nada mais é do que a área desse quadrado vermelho menos a área de uma das circunferências. Então, vou fazer aqui, ó, a área do quadrado ABCD menos a área de uma das circunferências. Que aí eu tenho exatamente essa área pintada, que é a área destacada. Essas medidas aqui, ó, nós temos a circunferência, é o raio. Então, isso aqui é raio, tá? Então, nós temos o quê? Que o lado desse quadrado vai ser duas vezes o raio dessa circunferência. Então, ó, pessoal, que se você tem o lado desse quadrado sendo 4 raiz de 7, esse outro lado aqui vai ser a metade. Então, você tem que o lado desse quadrado vermelho vai ser 2 raiz de 7. Beleza? Então, vai ser 2 raiz de 7. E, é claro, o raio da circunferência vai ser a metade, né? A metade de 2 raiz de 7. Então, o raio dessa circunferência é apenas a raiz de 7, ok? E agora a gente consegue aí desenvolver o cálculo dessa área. Então, vamos pensar aqui primeiro a área do quadrado, tá? Então, a área do quadrado, ABCD, nós temos que é lado vezes lado, que é lado ao quadrado. O lado que nós definimos ali é 2 raiz de 7, então vai ficar ao quadrado. Então, a área vai ser 2 ao quadrado, 4, raiz de 7 ao quadrado, sobra só o 7. Então, a área é 4 vezes 7, então nós temos que vai ser igual a 28. Beleza? Como está em metro, então é metro quadrado. Vamos guardar essa informação e vamos pensar agora na área do círculo, né? Então, a área do círculo, nós temos o quê? O cálculo da área do círculo é π vezes raio ao quadrado. E nós definimos que o raio é a raiz quadrada do 7, tá? Então, nós temos que a área vai ser igual a π vezes a raiz de 7 ao quadrado. Então, a área, cortou, sobrou apenas 7π metros quadrados. Bom, então nós vamos agora fazer o quê? Vamos voltar lá, ó, que a gente tinha determinado, que é a área do quadrado. Então, a área do quadrado que nós vimos é 28, menos a área do círculo, né? Que estão inseridas ali as nossas circunferências, que é 7π. Então, é 28 menos 7π metros quadrados. Então, esta é a área da região destacada que está aparecendo aqui para vocês. Então, nós temos que a alternativa correta
vai ser a letra E, 28 menos o 7π. Bom, exercício 29, pessoal, vamos lá. Temos aí, considere x e y números inteiros positivos. Bom, se é número inteiro positivo, nós temos que é maior que zero, beleza? X e y aí vai ser maior que zero. Bom, então se x é igual a 5m sobre 8, então olha lá a ideia, né? X é 5 vezes o m dividido por 8. Isso significa que ele vai ser múltiplo de 8, tá? Então, isso significa que ele é múltiplo de 8. Essa é a primeira informação que nós temos aqui do x. Agora, o y, nós temos que y é igual a 120 menos 2m. Bom, a gente já viu lá no enunciado, tem que ser maior ou igual a zero. Então, eu posso pegar 120 menos 2m maior que o zero, né? Tem que ser maior que zero. Isolando o m que nós temos aqui, vai ficar como? Menos 2m maior que menos o 120. Vamos multiplicar por menos 1. Como é uma inequação, tem que inverter o sinal de desigualdade. Então, 2m menor que o 120. Então, m é menor que 120 dividido por 2. Então, temos que o m ele vai ser menor do que 60. Pessoal, agora eu tenho duas informações aqui. Ó. Eu sei que o m é menor que 60 e ele vai ser um múltiplo de 8. Ok? Então, quais são os números múltiplos de 8 menor do que 60? É só você olhar a tabuada do 8, né, pessoal? Então, se você olhar lá a tabuada, 8 vezes 1, 8. 8 vezes o 2, 16. 8 vezes o 3, 24. Aí vai. 32, 40, 48 e o 56. Beleza? Então, nós temos aí a tabuada do 8. Tá? Então, nós temos aí, ó, esses são os possíveis valores aí que nós temos para o m. Então nós vamos somar, né? Porque a pergunta ali, ó. Então nós vamos somar ali, ó. Então a soma dos possíveis valores do m. Então os possíveis valores do m, nós temos todos esses aqui, ó. Eles são menores do que 60 e maior que zero, tá? Somando esses valores, nós vamos chegar em 224. Então, alternativa correta, letra E. O exercício 30, pessoal, nós temos aqui, ó, o valor da expressão. Ele deu aqui para a gente uma soma, né, de radicais. Ele fala que o x é 169, então vamos substituir. Então, nós temos 15 menos a raiz de 169, tudo isso dentro da raiz, dividido por 15 mais a raiz de 169, tudo isso também dentro da raiz, mais o 15 mais a raiz de 169, tudo isso sobre, e é claro, tudo isso dentro da raiz. 15 menos a raiz de 169, tudo isso dentro da raiz. Ok? Então vamos somar isso aqui, mas primeiro, como a gente tem a raiz de 169, é um quadrado perfeito. Então a gente vai conseguir resolver a raiz quadrada de 169, que é 13. Ok? Então nós temos aí a raiz quadrada de 15 menos o 13. Depois a raiz quadrada de 15 mais o 13. Mais, aqui a mesma coisa, 15 mais o 13 sobre o 15 menos o 13. Então, pessoal, no começo pareceu que era difícil, né? Mas, substituindo os valores, então a gente vai eliminando as raízes aí, e aí acaba ficando um pouquinho mais fácil. 15 menos 13, então nós temos que é 2, então você vai ficar com a raiz de 2 sobre 15 mais o 13, 28, então nós temos a raiz de 28, mais 15 mais 13, raiz de 28, 15 menos 13, 2, raiz de
2. Ok? Pessoal, nessa ideia aqui, a gente vai aplicar a propriedade aqui da divisão entre radicais, que a gente consegue fazer o seguinte, ó. O que diz a propriedade? Você tem raiz de A sobre a raiz de B, isso é a mesma coisa que a raiz de A sobre o B. Lembrando aqui, né, ó, aqui é N e aqui é N, é o mesmo índice da raiz. Então eu posso aplicar essa propriedade, tá? Sabendo disso, nós vamos aplicar aqui, ó. Essa escrita, então, é a mesma coisa que a raiz de 2 sobre 28, mais a raiz de 28 sobre 2, ok? Bom, aqui dá para simplificar, então vai ficar por 2 dá 1, e 28 por 2 dá 14. Isso dentro da raiz, mais aqui é a mesma coisa. Aqui já dá para a gente dividir. 28 dividido por 2, nós temos que vai ser raiz quadrada do 14. Ok? E ali, né, pessoal, ó, como você tem 1 sobre o 14, a raiz sobre o 14 aqui, vamos aplicar esse mesmo conceito, né? Raiz quadrada do 1 é quanto? É 1. E aqui embaixo continua a raiz de 14, mais a raiz do 14. Tudo bem? Pessoal, essa ideia que nós vamos fazer aqui, ó, soma de frações com denominadores diferentes, né? Então nós vamos fazer a voltinha. Vai ser 14, raiz 14, vezes a raiz de 14, mais quem está aqui em cima, beleza? Então fica assim, ó, fazer passo a passo. Raiz de 14 vezes a raiz de 14, mais 1, copia quem está embaixo, que é a raiz de 14. Ok? Bom, pessoal, raiz de 14 vezes a raiz de 14 é ao quadrado, então vai cortar a raiz, vai sobrar quem? Apenas o 14 mais 1. Então, 14 mais 1 vai ser 15 sobre a raiz de 14. Chegando nessa situação, nós temos que racionalizar, porque o denominador não pode ficar raiz. Então, você vai multiplicar em cima e embaixo pela raiz de 14. Então, o resultado vai ser 15 raiz de 14 sobre o 14. Então, a soma daqueles dois números vão ser 15 raiz de 14 sobre 14. Vamos ver a alternativa. Letra A é a alternativa correta. Seja a reta R, que passa pelos pontos A e B, e S é a reta que passa pelos pontos B e C, como mostra a figura a seguir. Okay? As equações reduzidas das retas R e S, respectivamente, são... Pessoal, vamos identificar aí ó, o que nós temos. Né? Na reta R, nós vamos ter o ponto A. Qual é a característica do ponto A? Ou seja, qual é a coordenada do ponto A? É 2 para o x, 0 para o y, pessoal. Para ordenado, a gente tem que saber isso, não pode esquecer. Ok? E o ponto B, que nós temos, que vai ser 1 para o x e menos 4 para o y. Ok? A reta S, nós temos o ponto C, que é 0, 0, ok? Ponto C, que é 0, 0, e o B também, que é 1 e menos o 4, que ele é comum nas duas retas, ok? Pessoal, tem vários caminhos aqui de você conseguir resolver esse tipo de exercício. Você pode seguir a ideia da equação reduzida, que é y igual a x mais b, substituir os pontos, né? No caso você tem ali o ponto A e B e o ponto C e B. Você pode seguir esse raciocínio e cair no sistema de equações, ou vocês podem fazer também o coeficiente angular e ir para a formulinha do ioiô michôchô, tá? Que é a formulinha que eu vou fazer, que é algo novo para vocês. Tá? Sistema linear, sistema de equaçõezinhas, vocês já estão acostumados a fazer, tá? Então eu vou fazer de um caminho diferente. Pensando aqui
na reta R, nós vamos achar o coeficiente angular de R. Como é que eu calculo o coeficiente angular através dos pontos? Eu vou fazer a variação do y dividido pela variação do x, ok? Então, eu vou fazer assim, ó, variação do y vai ser menos 4 menos o zero, dividido pela variação do x. Quem é o x? 1 menos o 2. 1 menos o 2. Tá? Aquela ideia do final menos o inicial, tá, pessoal? Menos 4 menos 0 dá menos 4. 1 menos o 2 dá menos 1. Então, o coeficiente angular da reta R é o 4. Tá? Vou fazer o coeficiente angular já da reta S. Então, vamos fazer aqui. Ó. O coeficiente angular da reta S é a variação do y sobre a variação do x. Quem são os y? Quem é o y aí, né? A variação do y. Vai ser o menos o 4 menos o 0, a mesma coisa. E a variação do y vai ser 1 menos o zero, ok? Então, nós temos que o coeficiente angular de R vai ser menos 4 sobre o 1, que vai ser, então, menos o 4, tá? Bom, feito isso, pessoal, tá? A gente achando os coeficientes angulares, nós vamos para a formulinha do ioiô michiochô. Y menos y0 igual ao coeficiente angular vezes x menos o x0, ok? Então, nós temos aí, ó, que aplicar essa formulinha nas duas situações, tá? Então, vai ser quem? Y menos y0. Pessoal, o y0 aqui você pode usar qualquer um dos pontos. Por exemplo, aqui no A, na reta R, né? Ó, posso usar o ponto B, por exemplo. Então, o y do ponto B é menos 4. Então, eu vou colocar aqui, ó, menos o 4. Mas você pode usar o outro ponto, sem problema nenhum. O coeficiente angular que nós encontramos, ó, é 4 vezes o x menos o x0. Quem é o x desse ponto que você está usando? É 1. Então, eu vou colocar 1. Ok? Então, ficou y mais 4 igual 4 vezes x, 4x, 4 vezes o menos 1, então você tem menos o 4. Como ele quer equação reduzida, basta isolar o y. Então, y é igual a 4x menos o 4 menos o 4. Então, y vai ser igual a 4x menos 8. Bom, então nós já encontramos a equação da reta reduzida, no caso aqui a reta R, tá? Agora vamos fazer a mesma coisa aqui com a reta S, usando aí o conceito do ioiô michiochô. Então nós temos y menos o y0. Pessoal, usa qualquer um dos pontos. Como o ponto B aqui, ó, é comum nas duas, posso usar, não tem problema nenhum, ó. Você vai ver que o resultado será diferente. Então, ó, menos o 4, que é o y, igual ao coeficiente angular, que é menos 4, que é o coeficiente angular do S, né? Vezes o x menos o x0, que é 1. Beleza? Então, y mais 4 igual a menos o 4x, fazendo a distributiva, mais o 4. Vamos isolar o y. Y, pessoal, aqui, ó, como o 4 está positivo em ambos os lados, ó, eles vão se subtrair. Então, sobrou apenas y igual a menos o 4x. Então, essa aqui é a equação da reta reduzida, que é da reta S. Então, nós vamos ver aí qual é a alternativa correta para essa situação aí. A alternativa correta é a letra A. Y igual a 4x menos 8 e y igual a menos o 4x. Então, mais uma vez eu vou falar para vocês, nós utilizamos aqui usando coeficientes angulares da reta e a formulinha do ioiô michiochô, tá? Mas você poderia ter feito utilizando um sistema de equações, tá bom? Então, nós temos aí o último exercício, que é o exercício 32. O número de múltiplos de 3 entre 250 e 599. Pessoal, aqui é um exercício muito parecido que nós já fizemos nas nossas aulas. Inclusive, também no plantão a gente conversou sobre um exercício desse tipo. E aí a gente vai fazer o seguinte, ó, como é um número múltiplo de 3 e ele deu nossos extremos aqui, ó, 250 até o 599,
nós vamos verificar aqui, ó. Vamos primeiro fazer assim, ó, 250 dividido por 3, né? Quanto que vai dar? 250 dividido por 3. 250 dividido por 3, você vai obter um quociente aqui, ó, 83,33, tá. Não interessa para a gente que vem aqui depois. O que interessa é você saber o seguinte, ó. Se eu pegar o 84 vezes o 3. Professor, mas por que você não vai pegar o 83? Porque se eu pegar o 83 vezes 3 vai dar um número menor que 250. E o nosso intervalo aqui, ó, é maior que 250. Então, o próximo número múltiplo de 3, após o 83 vezes o 3, é o 84 vezes 3. Então, 84 vezes o 3, nós temos aí que vai ser 252. Beleza? Agora eu vou fazer a mesma coisa com 599. Vou pegar o 599 e dividir por 3. 599 dividido por 3, você vai chegar num quociente 199,666, é a mesma coisa. Não me interessa o 6666. O que vai me interessar é um número que seja ali menor, no caso, que 599, né, pessoal? Se você pegar algo superior a isso, não vai dar certo. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar o 199 vezes o 3. Professor, mas fiquei confuso agora. Lá o senhor pegou o maior e aqui você está pegando o menor? Claro, ó, por causa do nosso extremo, pessoal. Se eu pegar o 200 vezes o 3, vai dar 600. Então, já vai superar o que eu tenho aqui, ó. Então, não posso pegar um valor maior que 199. Então, por isso que eu peguei o 199 vezes o 3. 199 vezes o 3, você vai chegar em 597. Então, pessoal, o que nós temos aqui? Ó? Eu tenho que o limite entre os múltiplos de 3, ó, vai ser entre o 84 e o 199. Então, os múltiplos de 3 que nós temos vai ser do 84 até o 199. Então, eu tenho que calcular agora quantos números nós temos dentro desse intervalo. É só lembrar da nossa formulinha. É o final menos o inicial mais 1. Essa formulinha é o n menos o k mais 1, pessoal, que nós vimos lá na contagem. Então, eu tenho que fazer final menos inicial mais 1. Então, isso vai nos dar 116. Então, quantos múltiplos de 3 nós temos neste intervalo 250 e 599? Eu tenho 116 números. É um exercício muito parecido da apostila, muito parecido mesmo, que até esclareci no plantão para vocês, tá? Bom, pessoal, então essa aula fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado, que vocês possam estudar e se aprofundar um pouquinho nos temas trabalhados até aqui, tá bom? Forte abraço, tchau, tchau, até a próxima.